Olá, povo de Deus, graça e paz de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração para todo sempre. Mais uma vez, aqui estamos para juntos continuarmos uma série de reflexões que ao longo de algum tempo já temos caminhado e desenvolvido com meus queridos e amados irmãos. Desta feita não será diferente, pois daremos continuidade a mais uma palestra e neste momento, neste episódio, nós falaremos um pouco acerca de um tema que é também extremamente palpitante e necessário para as nossas vidas hoje, pois nós estamos enfrentando dificuldades tão grandes e lutas que ainda certamente hão de vir e se intensificarão. Por isso urge a necessidade de aprendermos a como lidar com essas circunstâncias, com tais lutas, com tais batalhas, que certamente nós, como cristãos, certamente estamos propensos a passar. Então nós desenvolveremos e discorreremos acerca do tema chamado e conhecido de todos nós, cristãos e até mesmo os que não fazem parte da cristandade, visto que esta temática alcança, abrange, também envolve outras tantas pessoas, que é acerca da batalha espiritual. Todos nós, mesmo sendo cristãos ou não, mas principalmente nós, que assumimos um comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, um comprometimento em viver diante de Deus em santidade, a pautar a nossa vida pela verdade e na verdade da palavra de Deus, tendo a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática, pois a Bíblia é a infalível, a inerrante palavra de Deus. Na Bíblia, nós encontramos acalento para nossa alma. Na palavra de Deus, nós encontramos conforto, consolo, alimento para o nosso ser, para a nossa alma. Na Bíblia, nós encontramos direção, nós encontramos iluminação, nós encontramos clareza. Na Bíblia, nós temos a direção do próprio Deus para a nossa existência. Há quem diga que a Bíblia Sagrada é a bússola orientadora de um viajante. A Bíblia Sagrada é o manual do fabricante, pois na Bíblia Sagrada eu também encontro como lidar com as intempéries, com as dificuldades, mas, sobretudo, como batalhar as batalhas espirituais que nos envolvem, que nos cercam e que muitas vezes vêm como de súbito sobre nós e às vezes nos sentimos um tanto que sem saber o que fazer. Em primeiro lugar, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, ainda à guisa de introdução, é preciso se ressaltar e precisamos compreender que todo ser humano, todo indivíduo, por mais que diga que não, mas todo ser humano debaixo desse sol está submisso, subjugado, querendo ele ou não, querendo você ou não, há 4 tipos de mundos
vamos por dizer assim, vamos compreender melhor desta maneira. O primeiro, todo ser humano está subjugado ao mundo sociológico, pois o homem foi criado para viver em sociedade. Segundo, todo ser humano está subjugado ao mundo psicológico. O homem foi criado com volitividade, vontade própria, intelectividade, possui intelecto e cognitividade. Ele tem poder, capacidade para realizar coisas, para criar coisas. E isso foi o próprio Deus que dotou cada um de nós com essas qualidades, ou por que não dizer, atributos humanos. E isso é provado pela própria psicologia. Mas a Bíblia já falava acerca disto, onde comporta dentro do aspecto psicológico a nossa personalidade e onde também é formado o nosso caráter. Então, nós estamos subjugados pelo mundo sociológico, psicológico, em terceiro, o mundo biológico. O ser humano precisa de saúde, precisa que o seu corpo trabalhe de forma uniforme, de maneira bem organizada, para que então possamos nos desenvolver como seres humanos. Nós dependemos também de uma boa qualidade de vida, não só vida no sentido psicológico, no sentido sociológico, mas também uma qualidade de vida no contexto biológico, uma qualidade alimentar, uma qualidade satisfatória de saúde, onde os órgãos e o nosso organismo funciona de forma correta, de forma equilibrada. E quando se foge disso, isto, na verdade, acarreta para nós doenças, dificuldades de cunho biológico. Mas todos nós estamos subjugados ao mundo, então, sociológico, psicológico, biológico, e o quarto é o mais importante de todos, e é sobre isso que nós vamos estar tratando, que é o mundo espiritual. Você precisa compreender que as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas, elas não estão no aspecto primário ou primeiro, natural, físico, humano, carnal. O problema do mundo odierno não é hoje tão somente e primariamente os conflitos entre nações. O problema não é primariamente, note e escute bem, de natureza socioeconômica, política, religiosa, mas primeiramente de cunho espiritual, porque antes das coisas acontecerem no plano físico, visível, primeiro elas estão sendo projetadas, quer dizer, estão sendo trabalhadas no plano espiritual. Então, fazendo essa introdução, eu quero refletir com vocês em um texto bíblico de muitos, ou pelo menos, querendo Deus, o que Deus nos dê a condição de desenvolver nesta oportunidade, eu quero me ater a uma base bíblica para endossar tudo que, à guisa de introdução, já desenvolvemos até aqui. E o texto em apreço, na verdade, são dois, mas vamos começar utilizando o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 9.
segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites e prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de santidade, de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam homens e mulheres, pessoas nércias, loucas, cativas, carregadas de pecado, levadas ou conduzidas por várias concupiscências, que aprendem sempre e que nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvairio, como também o foi o daqueles. O segundo texto que eu quero compartilhar com os meus queridos irmãos nesta oportunidade se encontra também na segunda epístola ou carta de Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 10, a partir do verso de número 3 ao 5, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias ou milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tendo em vista e lendo e tendo como base esses dois textos riquíssimos no seu conteúdo para nosso enlevo espiritual, para nosso esclarecimento, para o nosso despertamento, eu gostaria então de começar a discorrer acerca disto, que nós estamos travando uma batalha de natureza espiritual, e como nós devemos lidar, como nós devemos nos posicionar, como nós devemos batalhar e vencê-las, porque este é o propósito da igreja, este é o propósito, eu quero crer, do senhor, da senhora, do meu amado irmão, da minha amada irmã, dos servos que militam na obra de Deus, daqueles que estão na linha de frente, daqueles que exercem uma função de liderança, ou ainda aqueles que abraçaram a fé. Haja vista que as batalhas espirituais não podem ser anuladas da nossa caminhada, porque elas, na verdade, servem para nos adestrar, para nos aperfeiçoar e moldar o nosso caráter,
de acordo com o caráter de Cristo. As batalhas ocorrem porque são necessárias para também provar a nossa fé, provar o nosso coração, para nos alicerçarmos mais em Deus, em sua palavra, e procurarmos a viver uma vida realmente alicerçada na vontade, na verdade da palavra de Deus. Então, a primeira lição que o Espírito de Deus, por meio de sua inspirada palavra, tem para nós nesta oportunidade, a primeira lição é que nós devemos entender e aprender e a declarar quem é o nosso Deus. Quando você olha a vida, quando você olha as situações, e você não encontra uma saída, quem sabe, não encontra um escape, você se sente às vezes cercado, cercada, não sabe como lidar. Então vai a primeira lição. Comece a entender, trazer ao teu coração, conforme o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, inspiradamente nos instrui, que devemos, lá no capítulo 3, que devemos trazer à memória o que nos pode dar esperança. O que nos pode dar esperança não é olhar a nossa situação, nossos problemas, as nossas dificuldades, não só visualizar e sentir e saber que nós estamos enfrentando batalhas ferrenhas, mas principalmente se levantar, se posicionar e a começar a declarar, em primeiro lugar, quem é o seu Deus, quem é o nosso Deus. Aí você começa a dizer para você mesmo, como o salmista no Salmo 41, 42, na verdade ele desenvolve ali um monólogo, ele conversa com ele mesmo e com a sua própria alma, ele começa a dizer, porque está abatido a minha alma, porque tu perturbas dentro de mim, espera em Deus. Então ele chama e reconhece a grandeza, o socorro, a soberania de Deus. Então, em primeiro lugar, comece a declarar quem é o seu Deus. Declare para você mesmo. O seu Deus é onipotente, é todo-poderoso. O nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele transcende a todas as circunstâncias. Ele é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Quem é o teu Deus? Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele conhece tudo e todas as coisas. O seu Deus, o meu Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Quem é o seu Deus? É o sustentador do universo. E todas as coisas são sustentadas e são estruturadas pela palavra do seu poder. Quem é o seu Deus? Há um cântico muito antigo no meio da cristandade que dizia: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor. Mas em primeiro lugar, quem é o seu Deus? O seu Deus é o Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz, Provérbios capítulo de número 15, verso 3. E os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso fala da soberania de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus. O teu Deus sabe o que você está passando e Ele é poderoso para te livrar. O teu Deus conhece, o nosso Deus sabe, mas não somente isto, Ele está agindo, Ele está operando. Ele não está inerte, Ele não está estagnado, Ele não está parado. Você e eu, nós não servimos um Deus que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve,
que tem mãos e não apalpa ou não toca, que tem pés e não anda. O seu Deus, ele vê, o seu Deus, ele ouve, o seu Deus, ele toca, o seu Deus, ele está atuante, agindo no cenário da existência. E nada foge do seu controle, pois todas as coisas estão debaixo do seu poderio, do seu controle, estão na égide de Deus. Ainda sobre o poderio, a soberania, o controle de Deus sobre todas as coisas, diz o profeta Jeremias, no capítulo de número 23 e verso 24, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu, o Senhor, não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Nada, nem ninguém, absolutamente nada e nem ninguém pode fugir dos olhos de Deus, do poderio, do controle desse Deus maravilhoso. Saiba que cada um de nós, cada um dos meus queridos, estão acobertados, protegidos, debaixo da sombra e das asas do Onipotente. Conforme o Salmo de número 91, aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que está conectado, ligado, que está ali em direção, em comunhão, em ligação com o Criador, com Deus, a sombra do Onipotente descansará. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, pelo poder desta palavra, rompa, vença, declare que o teu Deus, ele tem o controle, ele é supremo, ele é soberano. Mas ainda, acerca disto, o livro de 1 Reis, capítulo 8, e verso 27, nos diz: mas na verdade, habitará Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Querido, há um pensamento do 4º século da era cristã, que Deus, na sua infinita glória, do seu imensurável e transcendente poder, que até o universo não pode conter a sua glória, não pode suportar a sua soberania, o seu poderio. Mas o Deus que criou os céus e a terra, as galáxias, o universo, louvado seja o nome do Senhor, pode estar contido em um coração quebrantado e contrito, que teme o seu nome, que declara o seu nome, que confessa o seu nome e que diz: não há Deus como nosso Deus, não há Deus como Jesus. E ainda a Bíblia diz acerca da soberania de Deus. De quem é esse Deus? Da ação desse Deus. Colossenses capítulo 1 e verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só subsistem por meio dele e por causa dele. Tudo está sustentado por Deus. Tudo tem a égide e o controle absoluto de Deus. Ainda o profeta Isaías profetizou no capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o Senhor, o alto, o sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. Aleluia! Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração daqueles que estão contritos. Deus habita nos altos céus. Deus está nas maiores alturas. Mas Ele também quer estar habitando
E ele diz, neste texto, que ele habita com a alma batida, com a alma quebrantada, com um coração contrito. Aleluia! Saiba que Deus, neste exato momento, está com você. Então declare, o meu Deus está nos céus, mas também dentro de mim. Ele está comigo. Ele não me abandonará e jamais me abandonou. E me dará vitória nesta batalha ferrenha que eu estou enfrentando. A Deus toda a glória e todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua grandeza, pela sua majestade. Declare quem é o seu Deus. Diga como disse o salmista no Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama lá no céu, eis que ali tu também estás. Se eu tomar as asas da alva, até ali tu estarás. Se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é esse grandioso Deus que te ama, que te chama, que te conclama a viver o extraordinário, a sair do ordinário, da rotina, para entrar numa dimensão mais profunda com Ele. Mas como então nós podemos aplicar tudo isso? Primeiro, diga quem Deus é. Declare para você. Declare em alto e bom tom quem é o seu Deus. Segundo lugar, eu preciso mapear, eu preciso compreender com quem eu estou lutando. Quem é o nosso inimigo? Quem sabe eu estou falando a pessoas que estão lutando ou que estão lutando contra um vício, contra uma debilidade, contra uma deficiência, contra uma fraqueza. Quem sabe eu esteja falando agora a pessoa uma luta psicológica. Eu estou falando a pessoas, quem sabe, que estão enfrentando uma luta emocional, que está depressivo, que está oprimido, que está opresso. Quem sabe você está enfrentando uma luta na família, uma dificuldade, uma batalha espiritual no ministério que Deus lhe confiou. Mas procure, em nome de Jesus, mapear aonde é o problema, para então concentrar os teus esforços espirituais, isto é, uma vida de consagração, de dedicação, de entrega a Deus, e saber com quem você está lutando. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que agem, que operam nas regiões celestes. Em primeiro lugar, a sua luta não é contra o seu esposo, seus filhos, não é contra o seu patrão, não é contra o dono da empresa, não é contra o seu pastor, contra o seu líder, não é na igreja contra o seu irmão, não é contra a pessoa que está ao seu lado. Primariamente, a sua luta são contra seres espirituais, é contra o diabo, contra os seus asseclas, contra os seus demônios. Mas quem é o seu inimigo? Procure entender com quem você está lutando, para que você possa então concentrar as armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição. Quem é o seu inimigo? O seu inimigo é um anjo caído, então deseja e quer ardentemente derrubar a todos os homens, principalmente tirar os servos piedosos de Deus do caminho da verdade, desviando-os
levando-os a fábulas mentirosas, a saiba com quem nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra um anjo caído. Nós estamos lutando contra o enganador, o pai da mentira, o acusador de nossos irmãos. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, quem é esse inimigo? Ele é sagaz, ele é astuto. E Paulo, revelando acerca disso, ele diz, não te maravilheis que o próprio Satanás se transfigura até como anjo de luz. Ele parece, mas não é. Então entenda com quem você está lutando. Em terceiro lugar, e eu preparo para eu concluir esta reflexão acerca da batalha que nós estamos enfrentando e como vencê-la. Em terceiro lugar, nós precisamos entender e aprender que armas Deus tem colocado à nossa disposição. Nós temos a arma da oração. Nós temos a arma do clamor. Oração não é algo litúrgico, rotineiro, dogmático e religioso. Oração é um relacionamento íntimo com Deus. É você falar o que há no seu coração, colocar para Deus, para o coração de Deus. É rasgar a sua alma, é se despir de você mesmo, é abrir mão do que você é, do que você acha, do que você pensa, e rasgar a alma diante do Senhor. Jeremias capítulo 33 e verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, e algumas traduções estão ocultas, que não sabes. A Bíblia ainda diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei, restaurarei, curarei a sua terra. Então nós temos a arma do clamor, da oração. Mas não somente isto está à nossa disposição. Nós temos a arma do jejum. Aprenda e entenda que há níveis de batalhas, há níveis de lutas, há níveis de milícias que travamos, de batalhas que enfrentamos, que só podem ser vencidas através de uma vida abnegada, que se renuncia, mas principalmente que é aplicada também a oração e, em segundo, dentro desse terceiro aspecto, do jejum. A Bíblia nos ensina, Jesus, o mestre da Galileia, o nosso rabi, o nosso rabone, o nosso raboni, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, e verso 21, Jesus ensinou e disse, esta casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Jejum e oração. Esta casta de demônio não sai a não ser pelo jejum e pela oração. Há níveis de batalhas espirituais que precisamos aprender a fechar a boca. Não só no alimento, que é principal, a sacrificar o nosso corpo, mas fechar a nossa boca no que tange as nossas palavras. Jejum total. A Bíblia ressalta e fala sobre 3 tipos de jejum. O jejum total, o jejum parcial e o jejum consubstancial. Jejum total. Você não come e nem bebe água.
Jejum parcial, você só bebe água, porque o corpo humano precisa de água para se nutrir. Muitos dos homens de Deus e das mulheres de Deus fizeram esse jejum. São jejuns bíblicos. E o terceiro é consubstancial. É como uma única substância. Biblicamente, Daniel e os seus amigos fizeram este jejum consubstancial, optando em se alimentar somente por legumes. Então nós temos aqui a arma do jejum. Isto movimenta o reino de Deus, o reino social, o reino psicológico, o reino biológico e mexe com o reino espiritual, trazendo para nós outros vitórias indescritíveis e indizíveis. Isto é, o homem natural, carnal, não consegue compreender as coisas sobrenaturais do poder manifesto de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de jejum. Cadeias do reino espiritual são dissipadas. Eu quero declarar que isto está acontecendo agora na tua vida, na tua casa, na tua família, no ministério que Deus lhe confiou, na sua saúde, pelo poder da palavra e do nome do Senhor Jesus. Mas uma terceira arma que é eficaz, que nos ajuda e que nos dá triunfo acerca da batalha que enfrentamos, batalhas espirituais, é o poder e a ação da palavra de Deus dentro de nós, operando em nós, então depois, através de nós. Busque o recurso da palavra. A palavra de Deus é como uma espada, diz o escritor aos Hebreus, aguda, afiada, amolada, de 2 gumes. E a mesma é tão poderosa que é apta para discernir os pensamentos e até as intenções do coração, e faz separação entre juntas e medula. A palavra de Deus, como disse na introdução desta reflexão bíblica, o salmista entendeu que a palavra de Deus é tão poderosa. No Salmo 119, versículo 105, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer orientação, você precisa de luz, porque está vendo trevas. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina, que alumia o caminho mais escuro da vida do homem. Então deixe a palavra entrar em você, penetrar nos recônditos da sua alma, para que você tenha a luz de Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e para que você possa enfrentar batalhas que muitas vezes você não consegue vencê-las, porque não sabia como vencer. E agora Deus está te dando a direção, entendendo e fazendo com que você compreenda, em virtude de toda a situação que você esteja enfrentando, fazer com que nós compreendamos que há armas à nossa disposição, há armas espirituais, que não são carnais. Como disse 2 Coríntios capítulo 10 que nós lemos, como disse 2 Timóteo capítulo 3, temos que enfrentar uma avalanche de situações somente com o poder da oração, do jejum, da renúncia, da abnegação e principalmente da palavra de Deus. A Bíblia diz, Evangelho de João capítulo 5 e verso 39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, pois são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Oséias capítulo 4 e versículo de número 6, o meu povo foi destruído, está perecendo, porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento do Senhor vosso Deus,
também eu rejeitarei a vós outros, para que não sejais sacerdotes diante de mim, diz o Senhor. A Bíblia também diz, no mesmo livro do profeta Oséias, capítulo 6 e verso de número 3, sobre o dever de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O profeta profetizou dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que nós encontramos a Deus? Como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas? Através da palavra da verdade, através da Bíblia Sagrada. E eu me preparo para concluir essa reflexão e dizendo-lhes que tem vitória para as nossas vidas, tem triunfo para você nessas batalhas que você enfrenta. Então aplique-se, dedique-se, em primeiro lugar, a reconhecer e a declarar quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória. Aprenda a mapear e a verificar, a avaliar com quem você está lutando. Com o inimigo, com o diabo, com os demônios. Então use as armas certas, as armas espirituais. Pois diz a Bíblia que as armas das nossas guerras não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E em terceiro e último lugar, as nossas armas não são carnais. E a Bíblia nos apresenta como utilizá-las e quais são elas. Em primeiro, venha nutrir uma vida de oração. Tenha uma vida de comunhão com Deus, de entrega. Não é de reza, não é de repetição, não é de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus, de você abrir o teu coração, rasgar a sua alma e dizer quem você é para Deus, o que você está passando, enfrentando, e chamar a presença de Deus, clamar pelo socorro de Cristo, pedir que o Senhor Jesus te ajude a vencer as batalhas que você enfrenta, aplicando-se também a uma vida de renúncia, de abnegação, de jejum, de oração, porque tem tipos de batalhas que somente em jejum, em oração, nós vamos conseguir vencer. E principalmente aplicando a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Tiago, sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu concluo essa reflexão dizendo-lhes que há um novo tempo para a sua vida. Há um novo amanhecer para você. Salmo de número 30, verso de número 5, na última parte. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu quero orar com você e por você. Nosso Deus e nosso Pai, nós te magnificamos nesta oportunidade e entregamos, Senhor, a Ti, esta querida que nos assiste, que nos ouve e que tem recebido esta palavra. Ajuda-as a vencer nestes conflitos e batalhas, nestas guerras ferrenhas que só quem enfrenta sabe. Meu Deus, usando as armas espirituais e não carnais. Armas certas da oração, do jejum, da aplicação, da prática da palavra, do se encher da verdade de Deus. Como diz o Senhor na tua lei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Contudo, meu Deus, continua aplicando para que possamos vencer as batalhas espirituais que temos enfrentado. A Ti a glória, a Ti o louvor, hoje e sempre. Amém.